tenho aqui em minhas mãos o Cryopop, um blend de lúpulos criado pela Yakima Chief, projetado cientificamente para explorar ao máximo a sinergia entre os componentes e entregar uma bomba de aroma. Sinergia é algo que sempre me fascinou. Alguns lúpulos realmente trabalham melhor entre si do que outros. Mas por quê? O que a ciência tem a dizer sobre isso? No vídeo de hoje a gente vai ver como funciona a sinergia entre lúpulos, como tirar o máximo de potencial de cada lúpulo e como selecionar lúpulos para eles terem sinergia entre si, aumentando não só a complexidade, mas também a intensidade de aromas. Mas para a gente chegar nisso, acho que antes a gente tem que fazer uma breve revisão de todos os componentes principais de aroma do lúpulo. Basicamente a gente pode dividir o lúpulo, a parte aromática do lúpulo, em três grandes classes de aroma, sendo elas os hidrocarbonetos, os compostos oxigenados e os compostos sulfurados. Os hidrocarbonetos são a maior classe de compostos na maior parte dos lúpulos e certamente em praticamente todos os lúpulos americanos e do Novo Mundo. O principal deles é o mirceno, que tem uma pegada mais verde, mais vegetal, mas existem outros como o muleno, pineno, farneseno, que tem uma pegada que vai de condimentada a amadeirada, que é bem comum, às vezes em cervejas inglesas, às vezes em cervejas americanas. Os compostos oxigenados são muitas vezes formados por versões oxigenadas dos hidrocarbonetos, que podem virar álcoois, ésteres, cetonas, e como principal exemplo a gente tem dois compostos que a gente nunca pode esquecer, o linalol e o geraniol, e ainda um terceiro que é formado a partir do geraniol, que é o citronelol. Sempre a gente tem que lembrar desses três nomes quando a gente está falando em ciência do aroma do lúpulo: linalol, geraniol e citronelol. Apesar da presença deles ser em menor quantidade em relação aos hidrocarbonetos, a intensidade aromática, a nossa sensibilidade a eles é maior. Então a gente sente muito mais os compostos oxigenados do que os hidrocarbonetos. E a terceira classe é a classe dos tióis. O tiol leva isso ao extremo. Os tióis são compostos sulfurados que tem muito pouco no lúpulo, mas em contrapartida eles têm uma potência aromática incrivelmente alta. É a classe de aromas mais alta, mais intensa que a gente pode ter na cerveja. Alguns deles, em parte por quadrilhão, a gente consegue sentir. Se a gente pudesse fazer um resumo desses três componentes relacionados às suas técnicas de adição e aplicações, os hidrocarbonetos, eles primeiro são realmente indesejáveis em IPAs. Até o mirceno é bem comum e muito recorrente em IPAs mais antigas americanas, que eram mais vegetais, mais verdes, mas hoje a gente caminha num caminho bastante diferente. Agora os outros aromas, condimentado, amadeirado, isso hoje em dia não tem nada a ver com IPA. E os hidrocarbonetos têm uma característica bastante própria e interessante, já que a gente não quer eles. Eles são bastante hidrofóbicos, eles não gostam de permanecer na água. Então, se a gente usar lúpulos com alto teor de hidrocarboneto na parte quente, no Whirlpool Hopping, por exemplo, onde fica um pouquinho só quente, a gente perde eles em grande quantidade e permanece com os outros componentes que eles têm mais afinidade pela água. Isso é muito importante, talvez um dos pontos mais importantes sobre o hidrocarboneto. Quando a gente coloca durante o começo da fervura, o final da fervura, ou mesmo na fermentação ativa, a gente tende a perder a maior parte dos hidrocarbonetos. Já os compostos oxigenados e os tióis, eles estão no outro espectro, eles têm mais afinidade pela água e eles podem resistir, sobreviver a certa fervura ou até ao dry hopping durante a fermentação ativa. Os compostos oxigenados são a base do aroma das IPAs e são os principais componentes de aroma em praticamente todas as IPAs, enquanto os tióis, eles vêm de uma tecnologia e de uma ciência relativamente nova e estão entrando com força como um componente incrível de aroma, visto sua altíssima intensidade e a necessidade normalmente de técnicas especiais para explorar eles de verdade com grande potencial aromático. A gente tem um vídeo muito bom sobre tióis aqui no Beer School. Se você não viu ainda, o vídeo aborda o que são, como explorar lúpulos que tem. Tá aqui, só clicar. Conhecer esses componentes por si só já é um bom guia de como a gente vai fazer a nossa lupulagem. O problema é que a gente normalmente não tem informações precisas sobre o lúpulo que a gente vai adicionar e até pouco tempo, basicamente, eram colocados 4 óleos essenciais no pacotinho de lúpulo, que era o mirceno, o farneseno, o muleno e às vezes o linalol. Hoje, felizmente, isso está mudando. Algumas empresas que produzem lúpulo, como a Yakima Chief, por exemplo, perceberam
que os cervejeiros estão muito mais cientistas e começaram aí nessa vibe também, fazendo análise, fazendo pesquisa e liberando muito mais informação, o que faz a gente ter muito mais recurso para guiar cientificamente as nossas adições de lúpulo. Recentemente eles lançaram um gráfico que é muito legal, que é o que eles chamam de tabela dos survivables. Os survivables ou os sobreviventes são nomes que eles deram a compostos que têm a natureza, a propriedade de resistir ao arraste ou a perda, tanto pela fervura quanto pela fermentação ativa. Eles são compostos pelos álcoois terpênicos, como o linalol e o geraniol, que se a gente pegar eles isoladamente, eles basicamente têm aromas de rosas, o que é um pouco sem graça, mas a gente tem como trabalhar esse aroma em torno de blends e deixar ele mais complexo. Outros compostos oxigenados ainda com capacidade de sobrevivência incluem alguns ésteres e cetonas, e a gente ainda tem alguns choice livres, como o 2-MIB e o 3-MH, que vão puxar aromas bastante tropicais aí, remetendo a frutas como pêssego, manga, maracujá, goiaba, que são bem interessantes em IPAs super tropicais. Pegando esses compostos, os survivables, que normalmente vão compor a maior parte dos aromas da IPA, a Yakima Chief desenvolveu essa tabela, esse gráfico maravilhoso relacionando os survivables de cada lúpulo. E isso aqui é muito bom para guiar nossas adições e para a gente saber o que esperar de cada lúpulo. Se a gente pegar o nosso querido Citra aqui, ele tem uma quantidade bem alta de linalol, tem um pouquinho de geraniol, tem o MIB aqui dando uma característica de pêssego, do que os americanos chamam de fruta de caroço, tem um maracujazinho aqui no 3-MH, tem um frutado aqui no isobutirato de isoamila, então é um lúpulo bastante completo, cheio de survivables. Nessa tabela aqui, então, os lúpulos que estão mais à esquerda são lúpulos predominantemente compostos por survivables. A gente pode usar no Urpul Hopping, pode usar na fermentação ativa, que não tem muito problema. Enquanto quanto mais para o lado direito da tabela, menos survivables esses compostos têm. Eles podem ter outros compostos de aroma incrível, pode dar complexidade, pode dar intensidade, mas dado a quantidade pequena de survivables, é mais interessante utilizar após a fermentação ativa, porque você vai reter esses outros compostos que não estão aqui. Aqui a gente está listando só 7 compostos, os compostos sobreviventes, que são os compostos que vão estar na maior parte de todas as IPAs. Para entender como os blends funcionam, a gente tem que começar entendendo como a gente sente e processa os aromas. Atrás do nosso nariz, a gente tem a cavidade nasal, onde se encontram, dentre outras coisas, uma série de terminações nervosas. Nessas terminações se encontram as células receptoras olfativas, que na verdade são neurônios datados da propriedade de serem ativados, de reconhecerem determinadas classes de moléculas ou funções químicas e gerarem sinais elétricos que posteriormente vão ser reconhecidos como aroma no nosso cérebro. Esses receptores são semi-específicos e eles ativam em graus diferentes para cada grupo de moléculas similar ou para funções químicas específicas. É estimado que a gente tenha mais de 400 desses receptores e, considerando sua semi-especificidade, estudos recentes apontam que nós humanos podemos processar mais de 1 trilhão de sinais olfativos. Para fins didáticos e uma super simplificação, vamos supor que a gente tem só 3 receptores olfativos. Um deles tem uma forte resposta ao linalol, nesse caso aqui o receptor vermelho. Outro deles tem uma forte resposta ao geraniol, no caso aqui o receptor verde. E o outro, bom, ele tem uma forte resposta ao 4-vinil-guaiacol, o aroma de cravo que vem lá da cerveja Weiss. E vamos supor que a gente quer fazer uma IPA usando só o lúpulo Loral, que é um lúpulo que tem alta quantidade, alta concentração de linalol relativa aos outros componentes. A gente começa estipulando uma dosagem relativamente baixa, por exemplo, 3 gramas por litro no dry hop. Não é tanto lúpulo assim, mas considerando que o Loral tem uma concentração relativamente alta de linalol, já é o suficiente para atingir e ativar diversos dos nossos receptores de linalol, gerando uma resposta que é o aroma, o cheiro do linalol. Agora, se a gente dobrar a dosagem do dry hopping, aumentando mais 3 gramas por litro de Loral, totalizando 6 gramas por litro, e assumindo ainda que a gente dobrou a concentração de linalol, que nem sempre isso é verdade,
a gente tem muito mais linalol, mas a gente tem a mesma quantidade de receptores. E no primeiro caso, boa parte dos receptores já estava ativo. Então, outros receptores que ainda não estão ligados a linalol vão passar a se ligar e a gente vai receber uma resposta mais intensa. Porém, esse ganho, ele não foi um ganho linear. Embora a gente tenha dobrado o lúpulo e, hipoteticamente, dobrado a concentração de linalol, a gente não dobrou a intensidade de aroma que a gente está sentindo do linalol. Se a gente aumentar, colocar mais 3 gramas por litro mais uma vez, triplicando a dosagem inicial, agora boa parte dos receptores eles já estão ligados e a gente vai ter uma resposta adicional, uma resposta marginal menor ainda. E você pode continuar adicionando 3 gramas por litro e 3 gramas por litro até que em um determinado momento isso não vai adiantar mais nada, simplesmente porque todos os receptores já estão ligados e não tem mais receptor. Esse efeito é reportado em diversos estudos e ainda é potencializado pelo fato da eficiência de extração diminuir com a dosagem de lúpulo também. Só que por outro lado, se a gente pensar, os receptores verdes, que são ativados principalmente pelo geraniol, eles não estão saturados ainda, eles estão livres. E a gente pode explorar isso. O Loral e o Cristal são 2 lúpulos com grande predominância de linalol, e usar os 2 juntos seria de certa forma redundante para essa molécula. A gente poderia ter um blend melhor caso a gente selecionasse, por exemplo, o Loral mais Talos, ou Centennial, ou Bravo, que são lúpulos com grande teor, com grande presença de geraniol, e assim a gente ia ter não só mais complexidade, mas a gente ia ter também mais intensidade de aroma. Isso é chamado de efeito aditivo, quando a combinação de 2 ou mais compostos gera uma resposta mais intensa do que a soma individual de cada composto. O primeiro reporte científico que eu tenho conhecimento sobre isso foi escrito em 2010 pelo Kiyoshi Takoi, e ele reportava formalmente a descoberta de um efeito aditivo entre o linalol, o geraniol e o citronelol. O Takoi é provavelmente a pessoa que mais estuda a sinergia de lúpulo do mundo. Ele trabalha para Sapporo e tem um grupo de pesquisa dedicado a isso há mais de 25 anos. Já no resumo desse artigo, que é onde são colocadas as descobertas mais importantes, ele destaca: nós examinamos as características de aroma e encontramos efeitos aditivos entre o linalol, geraniol e citronelol, onde apenas 5 microgramas por litro de geraniol e citronelol eram suficientes para esse efeito. Algo interessante que o Takoi descobriu é que a presença desses 3 compostos juntos diminui o limiar de percepção para cada um desses compostos. Funciona assim: para cada componente de aroma a gente tem um limiar de percepção, uma concentração mínima que deve atingir os nossos receptores para o nosso cérebro começar a interpretar isso daí como aroma. Essa palavra em inglês é muito utilizada e é chamada de threshold. No estudo eles descobriram que mesmo quando o linalol estava abaixo do limiar de percepção, se adicionasse geraniol abaixo do limiar de percepção, o limiar de percepção de ambos baixava e a gente passava a sentir aroma dos 2. Então, num blend de lúpulos onde a gente equilibra, coloca esses 2 compostos, linalol e geraniol, a gente tem 2 efeitos interessantes. Por um lado, a gente abaixa o limiar de percepção, por outro, a gente aumenta o limite de saturação, tendo uma faixa muito mais ampla de intensidade de aroma para ser percebido. Mas o mais interessante ainda está por vir. Em outro estudo publicado no mesmo ano, intitulado A Contribuição do Metabolismo do Geraniol para o Aroma Cítrico da Cerveja, o Takoi descobriu um efeito incrível entre o trio linalol, geraniol e citronelol. Guarda esse nome, LGC. Esses 3 compostos isolados têm como descritor sensorial basicamente floral. Claro, tem suas diferenças, o linalol puxando mais para lavanda, o geraniol puxando mais para rosas, mas no fim é razoavelmente sem graça. Agora, quando a gente tem a presença dos 3 ao mesmo tempo, o nosso cérebro interpreta um novo aroma, o cítrico. Um efeito similar acontece com a nossa visão. Nós temos 3 receptores de cores chamados de cones, onde cada cone é ativado em uma determinada frequência em um determinado comprimento de onda. Os cone L são ativados por frequências de ondas maiores e têm sua ativação máxima na cor vermelha. Os cone M são ativados em comprimentos de onda intermediários e têm sua ativação máxima na cor verde, enquanto os cone S são ativados nas frequências de ondas menores e têm sua ativação máxima no comprimento de onda perto do azul. Quando uma frequência de onda intermediária entre o verde e o vermelho, o laranja, por exemplo, atinge nossos olhos, ela ativa os 2 receptores, mas isso também pode ser conseguido, igual aqui no LED RGB, por ativar tanto o vermelho quanto o verde ao mesmo tempo.
e a gente chega na tonalidade laranja. A mesma coisa vale para comprimentos de ondas intermediários entre o azul e o verde, gerando cores que a gente nem fala muito no português, como o ciano. Agora, quando nossos cones são estimulados tanto por luzes na frequência de onda perto do vermelho quanto no azul, não existe uma proximidade, não existe uma frequência de onda natural que poderia fazer isso. Então o nosso cérebro tem que criar uma cor nova para preencher essa lacuna. Daí sai o rosa. Não existe um comprimento de onda associado à cor rosa. A cor rosa ela só existe dentro da nossa cabeça. Então o aroma cítrico, um dos principais componentes de aroma das IPAs modernas, ele não existe sozinho. Bom, pelo menos não um aroma cítrico em maior quantidade, em maior intensidade. Existem outras moléculas menores, como o limoneno, por exemplo, que podem remeter a cítrico para algumas pessoas. E o mais legal é que o Tacói conseguiu quantificar isso em um gráfico que eu acho maravilhoso. Vamos dar uma olhada nele. Quando o linalol está sozinho, os descritivos sensoriais principais são floral, levemente frutado, levemente cítrico. Por outro lado, se houver uma composição de linalol e geraniol, até aumenta um pouquinho o descritor cítrico, mas nada muito expressivo. Se na presença de linalol a gente tiver também citronelol, muda bastante o perfil sensorial, mas não muda pro bom. Aumenta um pouco os aromas verdes e perde um pouco do floral e do frutado. Agora, quando nós temos o trio linalol, geraniol, citronelol, explode o cítrico, aumenta o frutado e diminui a percepção do floral. O problema, que não chega a ser um problema, é que o citronelol ele não existe em grandes quantidades no lúpulo, é basicamente desprezível. Só que ele surge por meio da biotransformação do geraniol durante a fermentação. Então, se a gente quiser ter o trio LGC para compor o aroma cítrico, para compor a sinergia, a gente precisa necessariamente selecionar lúpulos com alta quantidade de geraniol e garantir que esse geraniol passe durante a fermentação ativa. Então a gente pode fazer adições no whirlpool hopping ou no começo da fermentação. Lembra, o geraniol ele é um dos survivables, não importa muito se ele passar pelo finzinho da fervura ou pela fermentação ativa. E a gente vai ter muito ganho de aroma pela geração do trio cítrico. E essa biotransformação é uma biotransformação mais simples, não é igual a dos terpenos ou dos tióis que precisa de leveduras específicas ou de enzimas externas. Qualquer levedura faz essa biotransformação. Basta ter geraniol no começo da fermentação. E as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Indo um pouco mais para o futuro, agora em 2017, o Tacói mais uma vez descobre mais um efeito aditivo, um efeito sinérgico incrível. No artigo intitulado Uma nova hipótese da sinergia entre componentes de aroma do lúpulo, ele traz informações importantes sobre a formação do descritivo sensorial tropical, que é algo muito importante que a gente busca potencializar nas nossas hazy IPAs. Nesse estudo, ele constatou efeitos aditivos entre tióis frutados e o trio cítrico, o LGC. Quando nós temos sozinho o tiol 3-MMP, o descritivo sensorial principal é um leve tropical. Se a gente tem a mistura LGC, linalol, geraniol, citronelol, a gente tem os descritivos floral, frutado, principalmente cítrico. Agora, quando a gente mistura o 4-MMP com o LGC, explode o descritivo sensorial tropical. Basicamente, a formação do aroma tropical vem da interação entre aromas cítricos e aromas frutados. E esse efeito aditivo não acontece só com o lúpulo, não. A levedura também é capaz de gerar aromas frutados, que em combinação com o trio linalol, geraniol, citronelol, pode gerar esses efeitos tropicais. Em um estudo de 2020, que agora não é do Tacói, intitulado Um estudo exploratório do impacto da linhagem de levedura na expressão de aromas do lúpulo, os autores fizeram diversas IPAs com dosagem de lúpulo relativamente alta, mudando só uma coisa entre elas: a levedura utilizada na fermentação. Basicamente, os autores usaram todas as leveduras da Fermentes e fizeram a comparação entre o resultado final, o aroma final. Os lúpulos utilizados nessas cervejas foram o Simcoe Mosaic Citra em 3 etapas diferentes do processo: no whirlpool, no dry hopping na fermentação ativa no 2º dia e no dry hopping pós-fermentação no 4º dia.
totalizando 10 gramas por litro de lúpulo. As cervejas então foram avaliadas por 40 painelistas treinados em diversas sessões em diversos dias diferentes, gerando uma quantidade enorme de dados. Os painelistas tinham que avaliar a cerveja e dar os descritivos sensoriais que estavam relacionados ali principalmente ao lúpulo. Descritivos como tropical, frutado, intensidade de aroma de lúpulo eram os descritores mais comuns. E como isso gerou uma quantidade muito grande de dados para a gente conseguir visualizar e extrair informações disso, os autores usaram uma estratégia chamada de PCA, que é a análise da componente principal. Basicamente é uma forma da gente agrupar características similares, e isso gerou esse gráfico maravilhoso aqui para nós. Esse gráfico associa a levedura utilizada com descritores sensoriais mais frequentes. E nesse caso foi possível criar 3 clusters, 3 agrupamentos com base nas características dos perfis sensoriais e das leveduras utilizadas. As neutras como a US05 e a S23, as fenólicas como a T58 e a BE134 e as frutadas não fenólicas como a inglesa S04 ou a belga BE256. Todos os descritores favoráveis à intensidade e à complexidade de aroma estavam associados principalmente às leveduras frutadas não fenólicas. Para essas leveduras, os descritores sensoriais mais frequentes eram citricidade de lúpulo, intensidade geral de aroma de lúpulo, frutado em geral e, por fim, o tão procurado aroma tropical de lúpulo. As leveduras neutras ranquearam mais baixo em geral no aroma, e uma característica sensorial particular dessas leveduras era a presença do descritor sensorial sulfúrico. Por fim, a gente tem o agrupamento das leveduras fenólicas, por exemplo, o cravo é um fenol 4-vinil-guaiacol, e aí ocorre um fenômeno oposto ao fenômeno aditivo, ocorre um fenômeno competitivo. O efeito aditivo ele acontece quando a gente tem moléculas de mesma classe com aromas similares, e o efeito competitivo acontece quando a gente tem moléculas de classes diferentes com aromas que não tem nada a ver um com o outro, que é o caso do condimentado com o frutado tropical. Nesse caso, existe uma competição por atenção do nosso cérebro e algum acaba prevalecendo. A gente tem mais sensibilidade aos compostos fenólicos, então os compostos fenólicos acabam dominando. Agora, se a gente pensar bem, esse movimento de transição das IPAs de leveduras neutras para frutadas foi algo que aconteceu naturalmente, até prévio a esse estudo, por simples observação empírica. Quando começou a explodir o fenômeno das New England IPAs lá por 2016, aquela intensidade, aquela potência aromática característica das New Englands não vinha só das adições massivas de lúpulo, mas vinha sim dessas adições massivas junto com a interação com uma levedura frutada. Tanto que a levedura é tão característica do estilo quanto a dosagem de lúpulo. Leveduras super frutadas como a Kona e hoje mais modernas como a London 3 são quase que mandatórias para o estilo. E agora todas as peças começam a se juntar e começam a fazer um sentido muito claro, né? Se a gente pudesse resumir as informações desse vídeo em algumas dicas simples, a primeira é: busque complexidade, misturar lúpulos para ter diferentes componentes para gerar o efeito aditivo. O efeito aditivo acontece quando a gente mistura compostos que são da mesma classe e pertencem à mesma família de aromas. 2. Buscar o equilíbrio do linalol e do geraniol. O linalol e o geraniol são a base do aroma cítrico, que normalmente é a base do aroma das IPAs para a formação do tropical depois. Então, partindo de um bom equilíbrio de linalol e geraniol, é o passo principal para qualquer início de blend. 3. Ter geraniol na fermentação ativa. Se não tiver geraniol na fermentação ativa, não tem citronelol. Se não tem citronelol, não tem o trio LGC. 4. O aroma tropical vem da composição do aroma cítrico com o aroma frutado, que pode vir de tióis, por exemplo. Então, a gente pode combinar o trio LGC com algum lúpulo com alto teor de tiol livre ou buscar estratégias para liberar o tiol. Ou também a gente pode, se não tiver essas informações, simplesmente fazer a análise sensorial do lúpulo e buscar por lúpulos que tenham essa impressão mais frutada. 5. Os efeitos sinérgicos podem ser atingidos também com a levedura. Leveduras frutadas tendem a potencializar a impressão geral de aroma de lúpulo e, se misturados com o perfil cítrico ali, podem gerar a impressão, a sensação do aroma tropical. E 6, não é uma dica, não é um resumo, mas é algo muito importante. Isso aqui é uma
ínfima parte da complexidade do mundo do lúpulo, e o guia para blends é só um guia para a gente potencializar o que os lúpulos podem oferecer para nós no quesito de intensidade e complexidade. Dito isso, vamos fazer umas propostas de blends para a gente testar? Blend cítrico, a gente vai equilibrar linalol e geraniol, então a gente vai pegar um lúpulo com grande quantidade de linalol, como o citra ou o loral, com um lúpulo com grande quantidade de geraniol, como o talos, o bravo ou o centennial. A gente vai usar uma levedura neutra para não ter a interação gerando o aroma tropical e direcionar mais ou menos 40% para o whirlpool hopping, 60% para o dry hopping. O dry hopping pode ser durante o finalzinho ou a metade da fermentação ativa. A gente vai ter a transformação do geraniol em citronelol e a gente vai ter uma explosão de aromas cítricos. Para deixar esse blend um pouco mais tropical de forma muito simples, a gente pode simplesmente trocar a levedura neutra, por exemplo a US05, por uma levedura um pouco mais frutada, como a S04. Dá para aumentar um pouquinho a temperatura de fermentação, 20 graus por exemplo, e aí a gente vai ter a interação entre os componentes cítricos e frutados, gerando uma impressão tropical. Para chegar num blend super tropical, a gente pode explorar bastante os lúpulos chamados de shitters, que são os lúpulos basicamente que estão na parte esquerda ali da tabela, que tem um balanço bom entre componentes e alta intensidade. Misturar uns 3 ou 4 daqueles lúpulos buscando equilibrar linalol, geraniol, MIB, 3-MH, e usar uma levedura super frutada, de preferência uma levedura que libere tióis. Então um exemplo bom que eu uso e que dá um resultado incrível é um blend entre Citra, Mosaic, Centennial e Idaho. Se a gente pegar ali na tabela dos Survivals, vai dar uma distribuição entre todos os compostos muito boa. Essa complexidade por si só já geraria um aroma incrível, visto que a gente está explorando diversos receptores para componentes diferentes e evitando a supersaturação de um receptor só. Ainda nessa complexidade, a gente já tem de brinde o trio LGC para gerar o cítrico e tem um monte de tióis livres para gerar a parte tropical. Se a gente juntar isso com uma levedura muito frutada e ainda com potencial de liberação de tióis, a gente vai explodir em aroma essa cerveja. Eu começaria como levedura base a S04, passando para London 3. Se quiser potencializar de verdade, usar essas novas leveduras liberadoras de tióis, como a Cosmic Plant ou a Tropics. Eu tenho certeza que esse blend vai te surpreender. E ainda pode haver algumas modificações aqui. Você pode trocar o Mosaic pelo Eucanote, por exemplo, vai ficar fantástico. Talvez remover um desses lúpulos e adicionar um lúpulo mais exótico, como um Sabro, um Riwaka, um HBC 856, que eu já virei fã e nem foi lançado direito ainda, vai pegar e dar um grau a mais de complexidade, visto que vai entrar com compostos que estão fora dessa lista e tirar aquele aroma que é um pouco padrão de IPA. Mas eu tenho certeza, só dessa interação de tudo que a gente fez, mesmo ficando só nos lúpulos padrões, vai chegar em complexidade e intensidade como você nunca viu. Agora, alguns lúpulos como o Citra, eles têm uma complexidade enorme por si só. O Citra ranqueia bem em compostos oxigenados, ranqueia bem em tióis livres, ranqueia bem em tióis ligados. Será que o Citra por si só não consegue ganhar de um blend de lúpulos? Então, se você gostou desse vídeo, continua assistindo que a gente vai fazer esse teste. A gente vai fazer uma competição entre o Citra e um blend projetado para liberação de aromas. Quem será que vai ganhar? E eu vou pedir mais uma coisa. Se tem algum blend que você gosta de fazer, se você tem, deixa aí nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve que a gente tem muito conteúdo super legal aqui. E até o próximo vídeo. E não esqueçam de deixar seus likes. Falou, gente!